Verão de 1992. Uma jovem garota toma sua posição em um lago no estado de Massachusetts. Ela é salva-vida. É um dia de verão de rotina. O sol está out. Os nadadores estão na água. Os pais estão na margem. Tudo está exatamente da forma que deveria estar em uma tarde de verão em um lago público. Então ela desaparece. Nenhuma testemunha veio para a frente com algo decisivo. Ninguém viu exatamente o que aconteceu. Ninguém podia dizer com certeza quem a levou ou para onde foi. O que investigadores tinham era uma cena de crime. Um lago. Um local onde uma jovem garota tinha estado sentada apenas minutos antes de desaparecer. E evidências. Evidências físicas coletadas daquela cena. Evidências que, em um mundo perfeito, teriam dito exatamente quem era responsável. Mas não disseram. Não em 1992. Não com a tecnologia que existia então. As evidências foram coletadas, processadas com métodos forenses da década de 90, analisadas com tecnologia de DNA da década de 90. E não foi o suficiente. As evidências de DNA que foram coletadas não conseguiram produzir um perfil utilizável com os métodos disponíveis naquela época. O caso esfriou. As evidências foram para armazenamento. E por mais de 3 décadas, o desaparecimento de uma jovem garota permaneceu um dos casos não resolvidos mais perturbadores de Massachusetts. Agora mesmo, mais de 30 anos depois daquela tarde de verão no lago, investigadores de casos frios têm acesso à tecnologia que não existia em lugar nenhum, perto do que estava disponível em 1992. Fenotipagem de DNA. Uma tecnologia que não apenas identifica quem deixou DNA em uma cena. Ela pode prever como essa pessoa se parece. Pode gerar uma descrição física a partir de DNA sozinho. Cor dos olhos, cor do cabelo, tom da pele, características faciais. Tudo previsto a partir da informação genética contida em uma amostra de DNA. Aquela tecnologia nunca foi aplicada às evidências deste caso. Evidências que têm estado em armazenamento por mais de 3 décadas. Evidências que foram coletadas, processadas e declaradas insuficientes com métodos da década de 90. Evidências que tecnologia moderna de fenotipagem de DNA pode finalmente extrair informação útil. Este caso esfriou mais de 30 anos atrás. As evidências estavam lá. A informação genética estava lá. Mas a ciência paralela não estava. Não então. A ciência existe agora. E é hora de alguém usá-la. Antes de irmos mais longe, preciso saber algo. De onde você está assistindo agora? Deixe sua localização nos comentários. Você está em Massachusetts? Em algum outro lugar dos Estados Unidos? Em algum outro lugar do mundo? Quero ver quantas pessoas ainda se importam com o que aconteceu naquele lago mais de 30 anos atrás. E se você acredita que evidências coletadas décadas atrás merecem análise moderna, que tecnologia de DNA em 2025 deveria ser aplicada a todo caso não resolvido onde evidências biológicas existem, que famílias que esperaram mais de 30 anos por respostas merecem cada esforço possível, inscreva-se no caso arquivado agora. Aperte o botão de inscrição, ative o sino de notificações e deixe seu like porque isso empurra essa história para mais pessoas que precisam ouvi-la. Nós nos especializamos em casos onde evidências foram coletadas, mas não podiam ser totalmente analisadas quando foram coletadas. Seguimos descobertas tecnológicas que estão finalmente extraindo informação de evidências que estiveram esperando anos ou décadas. Rastreamos a ciência que está transformando casos frios em casos resolvidos. Este caso tem evidências de DNA da década de 90 que foram declaradas insuficientes na época. Fenotipagem moderna de DNA pode mudar isso completamente. E a diferença entre o que tecnologia de 1992 pôde fazer e o que tecnologia de 2025 pode fazer é espantosa. Agora vamos mergulhar em quais evidências existem, o que aconteceu com elas em 1992, por que não foram suficientes então, e o que fenotipagem de DNA pode fazer com elas agora. Entender o que aconteceu naquele lago requer entender o contexto.
Era uma área de natação pública em Massachusetts. Verão. Temporada de pico. Pessoas em todo lugar. Uma jovem garota trabalhando como salva-vida, fazendo seu trabalho, sentada em sua posição. E então, em um período de tempo que ninguém parece ter totalmente testemunhado, ela desapareceu. Simplesmente sumiu. De um lago público, à luz do dia. Durante um dia de verão ocupado, a investigação que se seguiu foi imediata e extensa. A aplicação da lei procurou a área do lago, procurou áreas circundantes, entrevistou todos que tinham estado lá naquele dia, coletou evidências da cena, da área onde ela tinha estado sentada, de áreas circundantes onde alguém pode ter a levado. Evidências biológicas estavam entre o que foi coletado. Amostras de DNA, da cena, de localizações que podem ter sido contactadas durante um confronto ou encontro. Evidências físicas que, se pertenciam a quem quer que fosse responsável, carregavam sua informação genética, seu DNA, uma impressão digital biológica que, se podia ser lida, diria aos investigadores exatamente quem tinha estado ali. Em 1992, teste de DNA estava disponível. Tinha sido usado em investigações criminais por vários anos até aquele ponto. Mas a tecnologia estava em lugar nenhum perto do que se tornaria. Teste de DNA inicial requer tipos específicos de amostras, requer certas quantidades, requer certos níveis de preservação, amostras que estavam degradadas, pequenas demais, ou não do tipo certo, frequentemente não conseguiam produzir resultados. O panorama forense de DNA de 1992 era primitivo comparado ao que existe hoje. As evidências biológicas deste caso foram processadas com aqueles métodos de 1992. E não foi o suficiente. As amostras não produziram perfis de DNA utilizáveis com a tecnologia disponível então. Estavam inconclusivas, insuficientes. A informação genética estava lá, presa naquelas amostras, mas as ferramentas para extrair e lê-la simplesmente não existiam ainda. As evidências foram preservadas, armazenadas, mantidas para análise futura potencial. Mas em 1992, análise futura significava esperar que um dia tecnologia avançasse o suficiente para fazer algo com aquelas amostras. Aquele dia chegou. Mais de 30 anos depois, tecnologia de DNA avançou de maneiras que teriam parecido impossíveis em 1992. E um dos avanços mais significativos é a fenotipagem de DNA. Pergunta rápida antes de continuarmos. Que horas são aí agora? Deixe-nos saber nos comentários. Estou curioso quantos de vocês estão assistindo isso à noite, mergulhando em um caso que esteve não resolvido por mais de 3 décadas, pensando sobre o que ciência moderna pode finalmente revelar de evidências que estiveram esperando todo esse tempo. Deixe-me explicar o que fenotipagem de DNA é e por que está significativa para casos como este. Perfil de DNA tradicional compara DNA de uma cena de crime ao DNA em um banco de dados, ou de um suspeito. Responde à pergunta: este DNA corresponde a esta pessoa? É uma ferramenta de identificação. Você precisa de uma correspondência no banco de dados ou de um suspeito para comparar. Se você não tem nenhum dos dois, perfil tradicional não diz nada sobre quem deixou aquele DNA. Fenotipagem de DNA é fundamentalmente diferente. Não compara DNA a uma pessoa conhecida. Lê o DNA em si e prevê características físicas da pessoa que o deixou. Analisa marcadores genéticos específicos, chamados SNPs, polimorfismos de nucleotídeo único, que são associados com traços físicos. Cor do cabelo, cor dos olhos, pigmentação da pele, estrutura facial, estimativa de idade, ascendência. De uma única amostra de DNA, fenotipagem pode gerar uma descrição física prevista da pessoa que produziu aquela amostra. Pense no que isso significa para um caso frio. Você tem DNA de uma cena de crime, sem suspeitos, sem correspondências no banco de dados. Com perfil tradicional, aquele DNA não diz nada sobre quem o deixou.
Com fenotipagem, aquele mesmo DNA pode dizer como aquela pessoa provavelmente se parece. Pode gerar uma face prevista, uma cor de cabelo prevista, uma cor de olhos prevista, um tom de pele previsto. Pode estreitar quem aquela pessoa pode ser baseado em suas características físicas previstas. Esta tecnologia foi usada com sucesso em investigações criminais. Ajudou a identificar suspeitos em casos onde perfil de DNA tradicional não produziu correspondências. Gerou descrições físicas previstas que levaram investigadores a pessoas que não tinham outra forma de identificar. Não é perfeita. Previsões são probabilísticas, não absolutas. Mas é poderosa. É validada. E pode ser aplicada a amostras de DNA que estiveram em armazenamento por décadas, desde que o material genético ainda esteja íntegro o suficiente para analisar. As evidências deste caso foram coletadas no início da década de 90, mais de 30 anos em armazenamento. A questão crítica é se as amostras biológicas ainda contêm material genético analisável. DNA degrada ao longo do tempo. Quanto depende das condições de armazenamento? Temperatura, umidade, exposição à luz, exposição química. Se evidências foram armazenadas adequadamente, DNA pode permanecer analisável por décadas. Se condições de armazenamento foram pobres, degradação pode ter tornado as amostras inutilizáveis. Mas aqui está o que é significativo sobre extração e análise moderna de DNA. As técnicas melhoraram enormemente. Métodos que podem extrair material genético utilizável de amostras que teriam sido declaradas completamente degradadas por padrões da década de 90. Amplificação genômica completa pode pegar quantidades microscópicas de DNA e multiplicá-las para quantidades analisáveis. Sequenciamento de próxima geração pode ler informação genética de amostras que métodos mais antigos não conseguiam processar. O limiar para o que constitui uma amostra analisável caiu dramaticamente. Amostras que foram declaradas insuficientes em 1992, amostras que não conseguiam produzir perfis com a tecnologia disponível então, podem agora ser analisáveis. A informação genética que sempre esteve naquelas amostras, presa em quantidades degradadas ou insuficientes por padrões de 1992, pode estar acessível com métodos de extração e amplificação de 2025. Mesmo se degradada, mesmo se parcial, técnicas modernas podem extrair material genético suficiente para análise de fenotipagem. Isso é crítico. As evidências deste caso não foram apenas insuficientes por causa de limitações de análise. Foram insuficientes porque limitações de extração impediram que o material genético fosse obtido em quantidades analisáveis. Ambas extração e análise melhoraram dramaticamente desde 1992. Ambas as melhorias importam para este caso. Vamos falar sobre o que especificamente fenotipagem de DNA envolveria se aplicada às evidências deste caso. Primeiro, as amostras biológicas precisam ser localizadas. Elas deveriam estar em armazenamento de evidências, preservadas, esperavelmente sob condições apropriadas, por mais de 3 décadas. Localizá-las, verificar sua integridade e determinar se ainda são potencialmente analisáveis é o primeiro passo. Segundo, extração moderna de DNA seria tentada, usando métodos atuais, não métodos de 1992. Técnicas de extração atuais são muito mais sensíveis. Conseguem obter material genético de amostras que métodos mais antigos não conseguiam processar. Se extração for bem sucedida, mesmo que parcialmente, o material passa para o próximo passo. Terceiro, se material genético suficiente for extraído, ele passa por amplificação. Amplificação genômica completa multiplica o material genético para quantidades suficientes para análise. Este passo é crucial porque mesmo extração bem-sucedida pode produzir quantidades muito pequenas de DNA. Amplificação torna aquelas pequenas quantidades utilizáveis. Quarto, o DNA amplificado é sequenciado usando tecnologia de sequenciamento de próxima geração.
Isso lê a informação genética. Identifica os SNPs, os marcadores genéticos específicos, que são associados com traços físicos. É de onde os dados brutos para fenotipagem vêm. Quinto, os dados de SNP são analisados usando algoritmos de fenotipagem. Esses algoritmos foram treinados em grandes conjuntos de dados de pessoas cujas características físicas e marcadores genéticos são conhecidos. Eles usam aquele treinamento para prever características físicas a partir de marcadores genéticos. A saída é um perfil físico previsto: cor do cabelo, cor dos olhos, tom da pele, características faciais, faixa de idade, ascendência. Todo o processo, da extração à fenotipagem, leva semanas a meses, dependendo da condição das amostras e da complexidade da análise. Requer laboratórios especializados, geneticistas especializados, equipamento avançado e recursos significativos. Mas para um caso que esteve frio por mais de 30 anos, para uma família que esperou mais de 3 décadas por respostas, aqueles recursos são justificados. Se você está achando esta informação valiosa, se está aprendendo coisas sobre fenotipagem de DNA que não sabia antes, aperte o botão de like. Sério. Cada like diz ao algoritmo do YouTube que esta história importa. Que pessoas ainda se importam com o que aconteceu mais de 30 anos atrás. Que casos frios merecem ciência moderna. Seu engajamento nos ajuda a trazer atenção a casos que esfriaram, mas que podem finalmente ser resolvidos com tecnologia que não existia quando esfriaram. Dê like, comente, compartilhe. Agora vamos falar sobre por que este caso importa além da ciência, além da tecnologia, além do que fenotipagem de DNA pode e não pode fazer. Este caso perturbou Massachusetts por mais de 3 décadas. Uma jovem garota que desapareceu de um lago público em um dia de verão. O tipo de caso que permanece com uma comunidade. O tipo que pessoas lembram. O tipo que famílias carregam com elas todos os dias por anos, por décadas, esperando respostas que nunca vieram. Esperando uma ligação que nunca chegou. Esperando justiça que parecia permanentemente fora de alcance. A família viveu com isso por mais de 30 anos. Carregou o peso de não saber. Assistiu tecnologia avançar. Viu outros casos frios serem resolvidos com evidências de DNA. Perguntou-se se as evidências do seu caso poderiam um dia ser suficientes. Se um dia tecnologia existiria que poderia ler o que tecnologia de 1992 não conseguia. Se um dia a espera terminaria. Fenotipagem de DNA representa aquela possibilidade. Não uma garantia, não uma certeza, mas uma possibilidade real, validada, comprovada de que as evidências deste caso podem finalmente produzir informação sobre quem foi responsável. Informação que esteve presa naquelas amostras por mais de 30 anos, esperando, assim como a família esteve esperando. Vamos falar sobre as implicações mais amplas de fenotipagem de DNA para casos frios. Isso não é único a este caso. Há milhares de casos frios nos Estados Unidos, onde evidências biológicas foram coletadas, mas não conseguiram produzir resultados utilizáveis com a tecnologia disponível na época. Casos da década de 80, da década de 90, do início dos anos 2000, cada um com amostras de DNA em armazenamento de evidências. Cada um esperando que tecnologia avançasse o suficiente para extrair e ler a informação genética naquelas amostras. Fenotipagem de DNA muda a equação para todos esses casos. Anteriormente, DNA não identificado em uma cena de crime era essencialmente um caminho morto, se não houvesse correspondência no banco de dados e nenhum suspeito para comparar. Fenotipagem transforma aquele caminho morto em uma pista, uma descrição física prevista. Um ponto de partida para a investigação. Uma forma de potencialmente identificar quem deixou aquele DNA, mesmo sem uma correspondência no banco de dados. A tecnologia existe, foi validada, foi usada com sucesso, mas não foi aplicada à grande maioria dos casos frios onde poderia potencialmente fazer uma diferença.
Evidências ficam em armazenamento. DNA fica não analisado com métodos modernos. A conexão entre evidências antigas e tecnologia nova frequentemente não é feita. Alguém tem que fazê-la. Alguém tem que olhar para evidências de décadas atrás e dizer: isso deveria ser reanalisado com fenotipagem. Isso pode finalmente nos dizer algo. Para este caso, isso ainda não aconteceu. As evidências do início da década de 90 ficam em armazenamento, declaradas insuficientes mais de 30 anos atrás. Nunca reexaminadas com métodos de extração modernos. Nunca submetidas à análise de fenotipagem. A tecnologia que pode finalmente ler aquelas evidências exigiu anos para ser desenvolvida, mas ninguém a aplicou a este caso. Isso precisa mudar. Se você ainda não se inscreveu no Cold Case, faça agora. Seguimos casos onde tecnologia moderna de DNA está finalmente sendo aplicada a evidências de décadas atrás. Quando fenotipagem gera uma descrição física de DNA que ficou em armazenamento por 30 anos, quando métodos de extração puxam material genético de amostras que tecnologia da década de 90 declarou inutilizável, quando a ciência finalmente alcança evidências que estiveram esperando, você precisa saber. Inscreva-se, ative notificações, permaneça com nós. Vamos falar sobre o que fenotipagem de DNA pode e não pode fazer. Porque entender as capacidades e as limitações é importante. Fenotipagem não é identificação, é previsão. Prevê características físicas baseadas em marcadores genéticos. Aquelas previsões são probabilísticas, não são certezas absolutas. Para a cor dos olhos, previsões são muito precisas. Pesquisa mostrou que fenotipagem pode prever cor dos olhos com taxas de precisão acima de 90% para olhos azuis e castanhos. Verde e outras cores intermediárias são ligeiramente menos precisas, mas ainda muito precisas. Esta é uma das capacidades mais fortes da fenotipagem. Para a cor do cabelo, precisão também é forte, particularmente para distinguir entre cabelo escuro e claro. Prever sombras específicas é menos preciso, mas a previsão geral, cabelo escuro versus claro, é confiável. Para a pigmentação da pele, fenotipagem pode prever faixas gerais de tom da pele: claro, médio, escuro. Isso ajuda a estreitar o grupo de suspeitos potenciais significativamente. Combinado com previsões de cor dos olhos e cabelo, cria um perfil físico significativo. Para características faciais, fenotipagem é menos precisa, mas ainda útil. Pode prever estrutura facial geral, tendências de formato do nariz, categorias de formato da face. Essas previsões são menos precisas que cor dos olhos ou cabelo, mas ainda fornecem valor investigativo quando combinadas com outras características previstas. Para ascendência e origem geográfica, fenotipagem analisa marcadores genéticos associados com diferentes grupos populacionais. Pode prever ascendência geral, que fornece contexto para outras previsões físicas. Alguém previsto de ter ascendência europeia do norte pode ter previsões de características físicas diferentes de alguém previsto de ter ascendência asiática oriental. Estimativa de idade é outra capacidade. Fenotipagem pode prever faixa aproximada de idade, baseada em marcadores genéticos associados com envelhecimento. Isso é menos preciso que outras previsões, mas fornece contexto útil. Nenhuma dessas previsões é absoluta. Nenhuma ficaria sozinha em um tribunal como identificação, mas criam um perfil físico, uma descrição que investigadores podem usar. Podem comparar contra pessoas de interesse. Podem usar para estreitar um grupo de suspeitos. Podem usar como ponto de partida para investigação subsequente, que pode levar à identificação definitiva através de perfil de DNA tradicional ou outros métodos. Para um caso frio sem suspeitos e sem correspondências no banco de dados, aquele perfil físico previsto é enormemente valioso. É informação que não existia antes. Informação que muda o panorama investigativo de nada para algo, de um caminho morto para uma pista. Aqui está onde fica significativo. E lembre,
Estas evidências estiveram em armazenamento por mais de 30 anos. Fenotipagem de DNA não apenas prevê a aparência física atual, prevê a linha de base genética. Os traços que são determinados por DNA não mudam significativamente ao longo de uma vida. Cor dos olhos prevista de DNA aos 20 anos corresponderá à cor dos olhos aos 50 anos. Cor do cabelo tem mais variação com idade, mas a linha de base genética permanece. Tom da pele previsto de DNA permanece geralmente consistente ao longo da vida. Isso significa que fenotipagem aplicada a DNA do início da década de 90 pode prever como a pessoa que deixou aquele DNA se parece hoje, não apenas como se parecia em 1992, como se parece agora, em 2025, se aquela pessoa ainda está viva. A informação genética não envelhece da forma como uma fotografia envelhece. Contém previsões que permanecem relevantes décadas depois que a amostra foi coletada. Para um caso esta idade, isso é tremendamente significativo. Investigadores não estariam procurando como alguém se parecia em 1992. Estariam procurando como aquela pessoa se parece agora. Fenotipagem aplicada a DNA de 30 anos atrás pode ajudar com exatamente isso. Pode gerar um perfil físico atual, previsto que investigadores podem usar em investigação do dia presente. Vamos falar sobre os desafios específicos que este caso apresenta para a fenotipagem de DNA. O desafio principal é condição das amostras. Mais de 30 anos em armazenamento. O material biológico pode estar significativamente degradado dependendo das condições de armazenamento. Se degradado além do ponto onde qualquer material genético pode ser extraído, fenotipagem não é possível. Esse é o pior cenário. Mas como discutimos, métodos de extração modernos são muito mais sensíveis do que estavam disponíveis em 1992. Métodos que podem puxar material genético de amostras que teriam sido declaradas completamente inutilizáveis por padrões anteriores. A questão não é se as amostras estavam suficientes por padrões de 1992. Não estavam. A questão é se contém qualquer material genético analisável por padrões de 2025. Isso só pode ser determinado tentando, aplicando extração moderna às amostras reais. Segundo desafio é a quantidade de material genético necessário para a fenotipagem. Perfil de DNA tradicional requer certas quantidades de DNA para produzir um perfil. Fenotipagem tem requisitos diferentes. Precisa de dados de SNP suficientes para fazer previsões. A quantidade de material genético necessário pode ser diferente do que perfil tradicional requer. Em alguns casos, fenotipagem pode funcionar com menos material que perfil tradicional. Em outros casos, pode precisar de tipos mais específicos de informação genética. Terceiro desafio é o número de SNPs que podem ser analisados. Precisão de fenotipagem melhora com mais dados de SNP. Se apenas uma pequena quantidade de material genético for extraída, apenas um número limitado de SNPs pode ser legível. Isso pode limitar a precisão das previsões, mas mesmo dados de SNP limitados podem fornecer alguma informação preditiva. Mesmo fenotipagem parcial é melhor que nenhuma fenotipagem. Esses desafios são reais. Significam que fenotipagem não está garantida para funcionar nessas evidências. Mas não significam que não pode funcionar. Significam que precisa ser tentada. Precisa ser experimentada com métodos modernos nas amostras reais. A única forma de saber se as evidências deste caso podem produzir resultados de fenotipagem é aplicar extração e análise moderna a elas. E isso não foi feito. Antes de concluirmos, quero saber algo. Você tem seguido outros casos frios? Casos onde evidências de DNA podem finalmente ser analisadas com tecnologia moderna? Deixe os nomes dos casos nos comentários. Quais casos não resolvidos estão no seu radar? Quais casos frios você quer ver resolvidos? Quais casos você acha que merecem análise moderna de DNA? Agora vamos juntar o que acontece a seguir em um caso como este e por que o caminho a seguir importa.
O caminho de evidências de caso frio para resultados de fenotipagem não é automático. Não acontece sem alguém iniciá-lo. Sem alguém decidindo que evidências de 30 anos merecem análise moderna, sem alguém alocando recursos, obtendo as amostras, comissionando extração e análise, interpretando resultados. Cada passo requer decisão humana e ação humana. Quem toma essas decisões? Na maioria das jurisdições, é o detetive ou investigador atribuído ao caso, trabalhando com o gabinete do promotor, com entrada de laboratórios forenses. Detetives de casos frios são frequentemente as pessoas que empurram para a reanálise de evidências antigas, revisam casos periodicamente, procuram novas abordagens, consideram se tecnologia avançou o suficiente para justificar reteste de evidências que foram previamente declaradas insuficientes. Em alguns casos, famílias empurram para a reanálise, defendem publicamente teste moderno de evidências antigas, aplicam pressão através de mídia, através de organizações de defesa, através de canais legais. Defesa da família tem sido uma força motriz em muitas reabertas de casos frios. Neste caso, a família permaneceu ativa, manteve o caso em consciência pública, continuou exigindo respostas. Laboratórios forenses também desempenham um papel. Alguns laboratórios proativamente entram em contato com a aplicação da lei sobre casos onde podem oferecer novas capacidades de análise, particularmente para casos de alto perfil, casos que têm interesse público e atenção da mídia significativos. Empresas de fenotipagem de DNA, elas mesmas às vezes se envolvem, particularmente para casos não resolvidos de alto perfil. Algumas oferecem serviços pro bono. Algumas trabalham com a aplicação da lei para identificar casos onde fenotipagem pode ser aplicável. As empresas de tecnologia que desenvolveram fenotipagem entendem seu potencial para casos frios e têm incentivos para demonstrar aquele potencial. A convergência de defesa da família, iniciativa de detetive de caso frio, capacidade de laboratório e envolvimento de empresa de fenotipagem cria as condições sob as quais reanálise acontece. Para este caso, todas essas condições existem ou poderiam existir. A família está engajada, recursos de caso frio existem, capacidade de laboratório existe, tecnologia de fenotipagem existe. A peça que falta é a decisão de conectá-las, de aplicar a tecnologia à evidência, de tentar. Após mais de 30 anos, o caso ainda está aberto. Justiça ainda é possível se as evidências produzirem resultados. As amostras biológicas, se ainda contêm material genético analisável, poderiam potencialmente dizer aos investigadores como a pessoa que foi responsável se parece. Não um nome, não uma identificação imediata, mas uma descrição física, um perfil previsto. Uma pista que nunca existiu neste caso antes. Uma pista que evidências de 30 anos podem finalmente produzir se tecnologia moderna for aplicada a elas. Se você ainda não se inscreveu no caso arquivado, o que está esperando? Cobrimos casos como este. Casos onde evidências coletadas décadas atrás estão finalmente sendo reexaminadas com tecnologia que não existia quando foram coletadas. Casos onde fenotipagem de DNA, análise de IA, técnicas forenses modernas estão transformando décadas de caminhos mortos em pistas, em evidências, em justiça. E você não vai querer perder o que acontece quando evidências do início da década de 90 são finalmente analisadas com tecnologia de 2025. Aperte o botão de inscrição agora. Ative notificações. A ciência está avançando. A tecnologia é comprovada. As evidências existem. Tudo necessário para potencialmente extrair informação de DNA de 30 anos atrás está disponível. O que é necessário agora é para alguém fazer isso acontecer para este caso. E quando isso acontecer, e os resultados vierem, caso arquivado estará aqui para cobrir cada desenvolvimento. Cobrimos muito caminho hoje. Mais de 30 anos de espera. Evidências coletadas no início da década de 90, que não conseguiam produzir resultados com a tecnologia disponível então.
DNA que foi declarado insuficiente por padrões que foram completamente superados. Métodos de extração que melhoraram dramaticamente desde que as amostras foram coletadas. Tecnologia de fenotipagem que pode prever características físicas a partir de material genético. Tecnologia que pode gerar uma descrição física de quem quer que tenha deixado aquele DNA naquele lago mais de 3 décadas atrás. Este caso representa tanto a falha quanto a redução da justiça em nosso sistema de justiça. Ele esfriou. A investigação parou. Por mais de 30 anos pareceu que respostas nunca poderiam vir. Mas as evidências foram preservadas. As amostras foram mantidas. E a ciência seguiu avançando. Ano após ano. Década após década. Até que a tecnologia que pode finalmente ler aquelas evidências existe. Até que fenotipagem possa fazer o que nenhuma tecnologia podia fazer em 1992. Até que a espera possa finalmente estar terminando. Ela era uma jovem garota que desapareceu de um lago público em um dia de verão em Massachusetts. Ela tinha sua vida inteira à frente dela. Ela tinha uma família que a amava. Ela tinha uma comunidade que a conhecia. E ela merecia voltar para casa. Merecia segurança. Merecia uma vida que não foi tirada dela. Merecia justiça, que não levasse mais de 30 anos para potencialmente chegar. Em vez disso, ela foi levada. E por mais de 30 anos, sua família esperou por respostas. Esperou pela ligação. Esperou pelo avanço. Esperou pela tecnologia avançar o suficiente para ler evidências que foram coletadas no início de seu pesadelo. Esperou por alguém aplicar ciência moderna a evidências antigas e finalmente extrair a informação que sempre esteve lá. Mas sua história não acabou. Após mais de 30 anos, as evidências que foram coletadas podem finalmente significar algo. O DNA que foi coletado, preservado e declarado insuficiente mais de 3 décadas atrás pode finalmente ser analisável. Pode finalmente produzir uma descrição física de quem quer que fosse responsável. Pode finalmente dar a esta família uma pista que nunca existiu antes. Uma pista que evidências de 30 anos, analisadas com tecnologia de 2025, podem produzir. Ela não pode ser trazida de volta. Isso é a tragédia que nenhuma tecnologia pode desfazer. E não podemos dar de volta à sua família os 30 anos que passaram esperando respostas que nunca vieram. Mas podemos garantir que as evidências daquele dia de verão sejam analisadas com a melhor ciência disponível. Podemos garantir que fenotipagem de DNA seja aplicada a amostras que estiveram esperando mais de 3 décadas. Podemos garantir que, se a informação genética ainda está lá, presa naquelas amostras, tecnologia moderna a extrai. Podemos garantir que sua história é contada, seu caso é perseguido, e sua memória é honrada com o esforço científico que seu caso merece. Este caso esteve frio por mais de 30 anos. As evidências estavam lá. A informação genética estava lá. Mas a ciência para lê-la não estava. Não em 1992. A ciência existe agora. Fenotipagem de DNA pode prever como a pessoa que deixou aquelas evidências se parece. Pode gerar uma descrição física a partir de material genético que foi declarado inutilizável 30 anos atrás. Pode transformar um caminho morto em uma pista. Pode transformar 30 anos de espera no começo da justiça. A tecnologia alcançou. As evidências sobreviveram. E agora há um caminho a seguir que não existiu por mais de 3 décadas. Um caminho que começa com aplicar extração moderna e fenotipagem a evidências que estiveram esperando. Esperando por exatamente este momento. Esperando por exatamente esta ciência. Descanse em paz. Após mais de 30 anos, a ciência que pode finalmente trazer respostas ao seu caso existe. E é hora de alguém usá-la. Se este caso frio te emocionou, se você quer ver tecnologia moderna de DNA aplicada a evidências que estiveram esperando mais de 3 décadas, se você acredita que 30 anos é tempo demais para esperar,
quando a ciência para potencialmente responder questões finalmente existe, não esqueça de apertar o botão de like e se inscrever no Caso Arquivado. Estamos rastreando desenvolvimentos em fenotipagem de DNA e sua aplicação a casos frios em tempo real. Deixe um comentário com seus pensamentos. Você acha que fenotipagem de DNA deveria ser aplicada a todo caso frio onde evidências biológicas existem? Você segue outros casos onde tecnologia moderna de DNA pode fazer uma diferença? Quais casos não resolvidos você acha que merecem esse tipo de atenção científica? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que segue casos frios, qualquer pessoa que acredita que evidências devem ser analisadas com a melhor ciência disponível, independente de quão antigas são. Qualquer pessoa que quer ver casos de décadas atrás finalmente receberem a atenção tecnológica que merecem. Ela esperou mais de 30 anos. Sua família esperou mais de 30 anos. As evidências esperaram mais de 30 anos. A ciência finalmente alcançou. A espera pode estar finalmente terminando. E quando isso acontecer, a verdade que esteve presa naquele DNA por mais de 3 décadas pode finalmente sair. A tecnologia não existia em 1992 para lê-la. Existe agora, e é hora de usá-la.